Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos falar sobre sequência numérica. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Bom, primeira coisa que eu coloquei aqui é a ideia da sequência numérica. Como o próprio nome diz, sequência numérica é uma sequência de números, tá certo? Então, nesse exemplo A aqui, nós temos 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e por aí vai, E se a gente observar, a gente tem aqui a tabuada do 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12 e assim por diante. Tá bom? Bom, uma maneira da gente representar os números dessa sequência é dessa forma que eu estou colocando aqui embaixo, tá certo? Então, o primeiro valor aqui, que é o 0, a gente representa ele por A1. O segundo número, que é o 4, a gente coloca A2. O terceiro, que é o 8, a gente coloca A3. E o 12, quem seria? O A4. E o 16, o A5. E por aí vai, tá? Então, você coloca A1, A2, A3, A4, A5 para representar a posição do número na sequência que for passada, tá bom? Só uma observação, aqui é comum a gente utilizar a letra A, mas pode ser qualquer letra na verdade, tá bom? Então, se quiser chamar de B1, B2, B3 ou C1, C2, C3, dá na mesma, tá certo? Mas eu acredito que você vai ver com mais frequência em livros e apostilas a letra A, e é por isso que eu estou utilizando aqui também. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui da letra B, nós temos aqui a sequência 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e assim vai, Se a gente perceber, é uma sequência de números ímpares, só que maiores que 20, Então, se a gente for olhar para a representação, segue a mesma ideia da letra A, O A1 é o primeiro valor, que é o 21, o A2 é o 23, o A3 é o 25, o A4 seria o 27, o A5 seria o 29 e assim por diante. Beleza? Bom, exemplo C aqui, eu tenho essa sequência, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86 e assim vai, Bom, diferente das duas primeiras sequências aqui que estavam aumentando, que eram sequências numéricas crescentes, aqui na letra C eu tenho uma sequência numérica, só que ela é decrescente, está diminuindo os valores. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, a representação segue a mesma ideia, Então, o A1 vai ser o 98, o A2 vai ser o 96, o A3 vai ser o 94 e assim por diante. Tá certo? E aí eu coloquei aqui essa letra D, que é uma sequência numérica, mas diferente das três primeiras aqui, essa letra D, se você perceber, não tem assim um padrão, Porque na letra A estava sempre aumentando aqui, no caso aumentando de 4 em 4 unidades, Na letra B estava aumentando de 2 em 2, na letra C estava diminuindo de 2 em 2, já na letra D são números aleatórios, tá certo? Mas não deixa de ser uma sequência numérica, tá bom? E no caso a representação segue a mesma ideia. Então, o primeiro valor aqui é o 5, Então, o A1 é igual a 5, o segundo é o 12, então A2 é igual a 12, o terceiro valor é o 4, então A3 é igual a 4 e assim por diante. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso próximo tópico. O próximo tópico que eu coloco aqui é o termo geral de uma sequência numérica, tá certo? Bom, o que acontece? Muitas vezes, as sequências elas não são apresentadas a você com todos os números escritos, Muitas vezes é jogado o que a gente chama de termo geral, que seria uma formulinha, uma expressão que você consegue, a partir dela, todos os valores da sequência. Então, vamos dar uma olhada nessa letra A. Está assim, AN é igual a 3N mais 1. Aí você fala, eita, mas o que eu faço com isso daqui, Bom, primeira coisa, esse AN igual a 3N mais 1 é o que a gente chama de termo geral, tá certo? E a partir desse termo geral, a gente vai descobrir os valores da sequência. E como que eu faço para descobrir? Bom, é só ir substituindo o N, a letra aqui, pelo número que você deseja. Então, eu quero descobrir, por exemplo, o primeiro número da sequência. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o N por 1. Na hora que eu substituo, fica 3 vezes n, ou seja, fica 3 vezes 1 mais 1. Aí coloca aqui, mais 1. E aí é só fazer a conta. 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 1 é igual a 4.
Beleza, descobriu o primeiro valor da sequência. Aí o segundo valor, mesma coisa, você vai trocar o n por 2. Então fica 3 vezes n, né? Ou seja, 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 fica igual a 7. Beleza, descobri o segundo valor. Aí o terceiro, mesma coisa, você vai trocar o n por 3, né? Então fica 3 vezes o n, né? Ou seja, 3 vezes 3 mais 1. Então, ó, 3 vezes 3 é 9, 9 mais 1, isso é igual a 10, tá certo? O quarto, a mesma coisa, né? Vai ficar 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Beleza? E aí você tem os 4 primeiros valores dessa sequência, tá certo? E aí, se você quiser descobrir os demais, é só você ir substituindo, né, o n pelo número que você deseja, né? Que vai representar aqui a posição do número naquela sequência. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo B aqui, ó. Agora o termo geral está assim, ó, a n igual a n ao quadrado menos 3. O que eu vou fazer nesse caso? A mesma coisa da letra A, tá certo? Então, eu vou trocar o n pela posição, tá certo? Então, o primeiro valor aqui, o A1, é só trocar o n por 1, né? Aí, fazendo a conta, ó, 1 ao quadrado, que seria 1 vezes 1, dá 1, né? 1 menos 3 dá quanto? Dá menos 2, tá bom? O segundo valor, mesma coisa, eu vou trocar o n por 2. Fazendo a conta, ó, 2 ao quadrado, 4, né? Que seria 2 vezes 2. Aí, 4 menos 3 é igual a 1. Tudo bem? O terceiro valor é a mesma coisa, eu vou trocar o n por 3, então fica 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. 9 menos 3, isso é igual a 6. Tudo bem? E o A4, né, que seria o quarto valor da sequência, mesma coisa, eu vou trocar o n por 4. Fazendo 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, isso dá 16. 16 menos 3, isso é igual a 13. Tudo bem? E aí você monta a sequência. Ó. Primeiro valor aqui, menos 2, depois vem 1, 6, 13 e assim por diante. Beleza? Percebam que nessa sequência aqui, ela é uma sequência que começa com o número negativo e depois acaba ficando os números positivos, né? Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, não tem problema nenhum. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhada no próximo tópico. E o próximo tópico é essa parte de recorrência. Bom, a ideia da recorrência é muito parecida com o termo geral, só que o que acaba acontecendo? É muito comum quando trabalha com recorrência, você ter um primeiro valor ou alguns primeiros valores, né? Passa ali o primeiro valor, segundo valor, e a partir daí passa para você uma expressão e aí você consegue descobrir os próximos valores, tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Ó, o exemplo A está assim, ó. O primeiro valor, né, o A1, é igual a 4, tá certo? E está dizendo assim, ó, a n é igual a n menos 1 mais 1. Aí você fala, o que significa esse a n menos 1 aqui, né? Como que a gente interpreta isso? Bom, o que está mostrando para a gente aqui é que se eu quiser descobrir um valor, é só eu pegar quem vem antes dele, que é isso que representa esse n menos 1 aqui, e depois fazer mais 1. Tá certo? Então, olha como que fica na prática. Ó. O primeiro valor a gente já tem, que é 4, não é isso? Então, a gente vai fazer assim. Para descobrir o A2, eu tenho que pegar quem vem antes do A2. Quem é que vem imediatamente antes do A2? Não é o A1? Então, você coloca aqui, ó, A1. E aí depois é só fazer mais 1. Como o A1 é igual a 4, então você substitui A1 por 4 e faz 4 mais 1, isso é igual a 5. Tudo bem? Ó, o A3 é a mesma ideia, eu tenho que pegar quem vem antes dele. Quem que vem imediatamente antes dele? É o A2, não é? Tudo bem? Então fica o A2 mais 1, que é a formulinha aqui, tá certo? Aí, a partir daqui, ó, o A2 a gente descobriu aqui, né, que vale 5, então troca A2 por 5. Aí fica 5 mais 1 é igual a 6. Tá bom? O A4 é a mesma coisa, né? É só pegar quem vem antes dele, que no caso é o A3, e fazer mais 1. O A3 a gente acabou de descobrir que vale 6, né? Então é só trocar o A3 por 6 e fazer 6 mais 1, que é igual a 7. Tá bom? E o último exemplo que eu coloquei aqui, né? O A5, né? É só pegar quem vem antes dele, que é o A4, e fazer mais 1. O A4 a gente descobriu aqui que vale 7, né? Então troca ó, A4 por 7, e aí fica 7 mais 1, isso é igual a 8. Beleza? E aí você tem ó, a sua sequência. Nesse caso ficaria, né? 4, 5, 6, 7, 8, e aí você pode descobrindo os valores e colocando aqui na sequência. Tudo bem? Ó, o exemplo B está assim. A1 é igual a 2, A2 é igual a 3 e está aqui. Ó,
a n é igual a n menos 2 vezes a n menos 1. Bom, vamos interpretar essa parte aqui, né? A n é igual a n menos 2 vezes a n menos 1. O que significa isso daqui? Bom, o que significa é, para achar um determinado valor, eu tenho que pegar o valor que aparece duas posições antes dele, que é isso que representa esse n menos 2, tá? Então, duas posições antes dele, vezes uma posição antes dele. Esse n menos 1 significa isso, né? Uma posição. Então, ó, duas posições e uma posição antes, tá? Então, se a gente for colocar aqui os valores, ficaria assim, ó. O A1 a gente já sabe, né, que é 2, e o A2 a gente sabe também que é 3. Então, o A3 seria quem? Seria o A1, que são duas posições antes, vezes o A2, que é apenas uma posição antes. Aí é só fazer, ó, 2 vezes 3, né, que é o A1 vezes o A2, e aí 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Beleza, descobri o A3 é igual a 6. Tá bom? Ó, o próximo, o A4, seria quem? Quem vem duas posições antes, que seria o A2, vezes quem vem uma posição antes, que é o A3. Aí substitui, ó, o A2 é igual a 3, né? E o A3 a gente acabou de descobrir aqui, ó, vale 6. Aí fazendo a conta, ó, 3 vezes 6, 18. Tá bom? O A5, mesma coisa, né? Vou pegar quem vem duas posições antes, vezes quem vem uma posição antes. Aí, ó, o A3 a gente descobriu aqui, né? Vale 6, então coloca aqui 6. E o A4 a gente descobriu aqui, ó, vale 18. Coloquei aqui. Aí fazendo a conta, 6 vezes 18, 108. Tá bom? E o último aqui, ó, o A6 seria quem vem duas posições antes, que é o A4, vezes quem vem uma posição antes, que é o A5. Aí o A4 está aqui, né, que é 18, coloca aqui. E o A5 a gente acabou de descobrir que vale 108. Multiplicando, ó, 18 vezes 108, isso é igual a 1944. Beleza? E aí você tem a sua sequência, ó, 2, 3, 6, 18, 108, 1944, e você pode ir descobrindo as demais aqui na sequência. Beleza? Bom, essa parte de recorrência, vocês perceberam que é bastante parecido, então, com a parte do termo geral, só que tem esses detalhezinhos antes, né? Aparece ali um primeiro valor, um segundo valor, e aí só fica atento aos valores que aparecem aqui nesse termo, né? n-2, n-1. Se aparecer n-3, seria 3 posições antes. Se aparecer n mais 1, seria uma posição depois, tá? Então, é só observar as letras que aparecem e ficar atento aqui ao sinal. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!